Nós estamos aqui com André Luiz Moreira, advogado capixaba, militante do movimento social negro e antirracista. E eu gostaria de saber, André, como é que você está vendo estas imensas mobilizações de massa que estão ocorrendo no Brasil, de norte a sul, já há mais de 20 dias? Boa tarde, Odival. Agradeço a Afropress por estar abrindo esse espaço. Acho que a gente precisa mesmo aproveitar do espaço que a Afropress conquistou para poder discutir esses temas relevantes e que estão aí na pauta do dia a dia do nosso momento, esse momento especial que a gente está vivendo. Bem, o que eu acho que está acontecendo, na verdade, é que o Brasil já há muito tempo tem um problema do sistema representativo, né? A gente tem um déficit de representatividade, uma incompatibilidade entre o modelo representativo que a gente tem real e os anseios da população, né? Uma coisa que a gente pode lembrar é que esse sistema de representação que a gente tem hoje no Congresso, por exemplo, isso se repete nas assembleias e nas câmaras municipais, ele não representa sequer proporcionalmente a população brasileira. Só para a gente tratar de um tema que é nosso, a quantidade de negros representados na Assembleia, no Senado, na Assembleia, no Congresso, no Senado, é muito menor do que a parcela dos cidadãos negros no Brasil, a gente sabe bem disso. Tem o caso do Senado em que a gente tem um negro, que é o Paim, que é oriundo do Rio Grande do Sul. Quer dizer, estados majoritariamente negros como o Espírito Santo, a Bahia, não tem representação de negros, Maranhão. E aí a gente tem esse déficit de representatividade, no sentido de que o Legislativo e o Executivo não representam a população, não são uma fotografia do que é a população brasileira. E esse déficit, mais cedo ou mais tarde, ia ser cobrado, né? E está sendo cobrado nesse momento. Perfeito. Qual a posição que você acha, que você defende, que nós, negros brasileiros, militantes, ativistas, e somos milhares pelo país, qual é a posição que nós devemos levar para as ruas e que propostas nós podemos apresentar nessa agenda nova que está sendo construída nas ruas? Pois a gente tem que lembrar que hoje a gente se ressente do fato do movimento negro não estar organizado para esse momento. Os meninos lá do movimento do Passe Livre estão organizados, outras bandeiras já estavam meio que pressentindo que um movimento desse estaria para acontecer e estão organizados. O movimento negro parece que desapareceu no tempo, né? Todo o acúmulo desde os anos 60 parece que foi perdido e a gente não sabe mais o que fazer. Por que aconteceu isso? Eu acho que efetivamente o fato de que houve um engessamento do movimento pela participação desse movimento nos governos, com uma agenda que é mais dos governos para o movimento do que propriamente dos movimentos para o governo. Então, é mais uma agenda de evitar um embate, uma pressão da população negra para a igualdade em relação aos governos, do que exatamente de incorporar essas demandas às pautas do governo. Ou seja, estamos falando de cooptação mesmo. É um tipo de cooptação que aconteceu com o movimento sindical e aconteceu com o movimento negro. Eu acho que isso é muito óbvio. Então, o que a gente precisa fazer hoje? Primeiro, pensar na condição universal da reforma da democracia brasileira. Pois e depois dessa reforma da democracia, especificamente no sentido mais universal, a gente tem que conquistar o processo legislativo e o processo de representação do executivo para que haja maior controle da população sobre o resultado da atuação desses poderes. E, especificamente, em relação ao negro, a gente tem que começar a pensar que o Brasil não pode continuar tendo uma representação que não é a cara do país. E se há mais de 50% de negros compondo a população brasileira, a gente tem que ter esse percentual representado nos poderes, principalmente nos poderes cuja representação é proporcional. Estou falando especificamente do Congresso e mais especificamente da Câmara de Deputados. A gente precisa, se for uma conquista do movimento feminista, ter a cota. Por quê? Porque a gente não conseguiu, historicamente, vencer o preconceito naquilo que ele está enraizado na vida cotidiana do Brasil. Então,
nesse momento, me parece que a cota é importante. Se a cota para mulheres, por conta da pouca representatividade, por que não haver cota para negros? Né? A gente vê o impacto desproporcional do processo de discriminação na representação política. A gente tem poucos governadores, poucos prefeitos, nunca tivemos um presidente negro, né? Os Estados Unidos, com muito menos negros na população, já tem um presidente negro. E especificamente no Congresso a gente tem uma representação muito baixa que precisa ser revista a partir talvez do processo. Não te parece, André, que este é o momento de se levantar a bandeira, né, da complementação da abolição que nunca foi concluída nesse país? Me parece que é isso mesmo, é disso que a gente fala quando a gente imagina que uma reforma política vai ter que integrar mais homens e mulheres negras à vida política do país, as decisões políticas do país. É disso que eu acho que está se tratando. Acho que isso só pode se efetivar através de um processo constituinte exclusivo para mudança na legislação política, né, no que trata dos partidos e da representação nas câmaras, assembleias e no Congresso Nacional, especificamente tratando desses instrumentos de maior participação geral do povo, mas também de maior participação dos negros na vida política do país. Na sua opinião, que Brasil surgirá desse verdadeiro tsunami que nós estamos vivendo há cerca de 20 dias? E que, de fato, fez com que políticos e os poderes todos, parece que há uma sensação muito nítida de que estão todos correndo para tentar salvar as suas próprias peles. O que eu espero é que seja um Brasil mais democrático, viu, Dorival? Mas ninguém tem garantido o que será. Até porque todo processo como esse que se vive agora não é um processo com garantias, né? O processo a garantia que a gente tem é de que há um processo e que ele abre a possibilidade da gente evoluir nessas instituições, né, aperfeiçoar as instituições da democracia brasileira. Agora, garantia não há. Eu espero que seja um Brasil mais democrático e um Brasil racialmente mais democrático. Por último, o que você tem a dizer, o que você diria para os negros, centenas, que estão indo às ruas nessas mobilizações? A gente precisa se organizar enquanto participantes dessa condição do negro, né? Acho que o negro está dentro do movimento, mas tem que se organizar como negro, para a gente não perder a oportunidade que a gente tem nesse momento de mostrar que o Brasil tem essa cara, que não é só a cara que a gente vê no Congresso, nas assembleias, nos governos, né? O Brasil tem a cara dele é essencialmente também uma cara negra, e que essa cara tem que estar muito bem representada. Infelizmente, por aquilo que a gente já falou, o movimento negro não está preparado e não se organizou para esse momento. Então vamos nos organizar no movimento. Esse é o momento. A gente fala que é calçar o sapato enquanto anda, né? Eu acho que infelizmente a gente vai ter que fazer isso por um erro histórico do movimento negro, mas estamos aí. Bom, com isso concluímos aqui a primeira das entrevistas da série Diálogos com a Afropress.